A gente fala de um outro assunto agora aqui no TJ Aparecida, porque o Brasil perdeu cerca de 400 mil hectares de superfície de água no último ano. É um dado que chama a atenção para os efeitos das mudanças no regime de chuva em todo o país. Aqui em São Paulo, essas anomalias também impactam diretamente os reservatórios. Mesmo durante o período que é mais úmido, o período de chuvas conhecido, o sistema Cantareira segue em faixa de restrição com volumes abaixos e regras rigorosas para a liberação de vazões. Para a gente entender como as irregularidades das chuvas, os controles das vazões também influenciam no nosso abastecimento em casa, no dia a dia, a gente vai conversar com Ana Paula Fiorese, que é superintendente de estudos hídricos e socioeconômicos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao TJ Aparecida, uma boa tarde. Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigada por me receber. Eu já aproveito para perguntar para você, a gente está falando dessa questão da água e tudo mais, quando a gente fala em anomalias de chuva, do que exatamente estamos tratando para o pessoal de casa conseguir compreender o que a gente está falando, né? E como isso afeta os reservatórios nesse período em que a gente está vivendo mais úmido, que é para ser de chuva, mas que não está chovendo no local certo, pode-se dizer assim. Tá, então, quando a gente vai avaliar a disponibilidade hídrica, então, ou seja, a quantidade de água que está disponível para os diferentes usos, para as demandas dos ecossistemas naturais também. Quando a gente vai fazer essa avaliação, a gente usa uma série de parâmetros e a gente, para avaliar se um ano está mais seco ou mais úmido, a gente usa uma comparação com a média histórica, que às vezes é de 80 anos, às vezes é de cento e poucos anos, às vezes ela é um pouco mais recente. Quanto maior o período que a gente tem de monitoramento, quanto maior o período que a gente pode fazer a média, um pouco mais de segurança a gente tem em cima desses números. A gente diz que há uma anomalia quando há um desvio para cima ou para baixo em relação a essa média, né? Então, as anomalias de chuva, se ela for uma anomalia negativa, ela quer dizer que aquele ano ou aquele mês, aquele período que eu estou analisando, ele é mais seco. Se eu estou falando que a anomalia é positiva, eu estou dizendo que aquele ano foi mais úmido, que teve mais chuva. E aí, a gente avalia uma outra anomalia também, que é a anomalia de vazão. Porque uma coisa é a chuva acontecer, outra coisa é a chuva infiltrar no solo, reabastecer os aquíferos, né, o lençol freático, e parar, escoar para dentro dos rios e depois formar volume nos reservatórios. Então, quando eu tenho alguns anos muito secos, não é imediatamente a resposta dos rios e a resposta dos reservatórios não é imediatamente após a chuva. Há um período aí que é necessário para recompor a umidade do solo, para realizar esse escoamento, para isso virar água no rio e depois isso virar água dentro do reservatório, né? Então, isso é que é a anomalia. E uma coisa que a gente tem percebido em estudos mais recentes, quando a gente pega o período principalmente ali de 2015 a 2024, é que os últimos anos têm sido muito secos no Brasil. As anomalias têm sido muito mais de seca do que de chuva, isso falando de maneira generalizada. E esses períodos mais secos, eles estão acontecendo em territórios mais amplos, de maneira mais recorrente, então é um em seguida do outro, assim, tem pouco tempo de recuperação, e eles duram mais tempo. Então, isso significa, principalmente quando isso acontece nos períodos de chuva, se eu tenho um período de chuva em que precipita muito menos do que seria o normal, do que seria o esperado, os reservatórios não se recuperam e a gente começa a ter efeitos sobre os usos da água que dependem daqueles reservatórios, que dependem dos rios, que dependem da quantidade de água que a gente tem disponível. Ana, boa tarde para você, muito obrigado aqui pela presença, né? Eu quero perguntar para você, na sua visão, existe alguma ação que pode ajudar a garantir a segurança hídrica no curto prazo? Eu lembro aqui que algumas cidades, os moradores estão enfrentando, sim, a escassez de água, né? Corte no abastecimento de água devido ao aumento excessivo no consumo com esses dias de forte calor, principalmente aqui na região sudeste. O que a gente pode fazer para ajudar também na segurança hídrica? Tá. Então, assim, primeiro é que é o nosso recado sempre. O curto prazo não é o melhor, né?
o melhor é a gente ter cobrado as nossas autoridades, né, das empresas de saneamento, dos órgãos gestores de água, dos comitês de bacia, de todo mundo que está envolvido com a gestão da água nos diferentes territórios, cobrar que haja planos de contingência, que a preparação seja feita antes da crise acontecer. Mas há algumas coisas que podem ser feitas assim de maneira mais imediata. Uma delas é reduzir as perdas, né? Os racionamentos nunca são desejáveis, mas eles podem ser necessários também. E melhorar a eficiência, né? Aumentar o uso racional, diminuir o desperdício da água, e aí serve para todo mundo. Isso serve para o usuário final, lá, aquele que vai abrir a torneira e quer contar com a água, mas serve também para outros tipos de usuários, né? Para irrigação, para a própria empresa de saneamento que faz a captação. E, em média, no Brasil, perde 43% da água que é captada. O que isso quer dizer? Que para eu conseguir fornecer 57 litros de água, eu tenho que retirar 100 litros de água no rio. Então, precisa de uma quantidade de água muito grande para conseguir, quase metade é desperdiçada aí no caminho, né? Isso é uma coisa que não deveria ser aceitável, principalmente em um cenário em que a gente vai ter mais secas, mais recorrentes, mais fortes, mais abrangentes. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Primeiro entender de onde vem a água que está chegando na minha torneira, como está a situação desse manancial. Eu estou em um momento em que eu posso gastar água à vontade, que pode ser que aconteça esse momento, né? Eu estou em um momento em que eu posso usar água à vontade, ou eu estou em um momento em que eu tenho que ser mais racional no consumo da água. E aí agir de acordo, diminuir os desperdícios, inclusive no consumo diário, porque isso, para cada indivíduo, não é muito significativo, mas na soma da população faz bastante diferença. Então, a vassoura hidráulica, né, limpar a calçada usando a água da torneira. Isso é uma medida que nem que eu tenha água abundante, ela não deve ser adotada. E aquelas outras medidas de usar melhor usar a água de maneira mais eficiente. Ana Paula, obrigada, viu? São dicas que a gente precisa ter, principalmente empatia também, né? Pensar um pouco, se colocar no lugar do outro e também no futuro do nosso planeta e cobrar as autoridades para que as empresas que fazem saneamento em cada estado realmente façam um serviço de qualidade que eles se propõem a fazer. Obrigada, viu, pela participação. A gente deseja para você um feliz ano novo. Obrigada a vocês. Um feliz ano novo com mais água para todo mundo. Amém, pois é o que a gente deseja, né? Em algumas cidades se paga caro pela água, né? Então tem que cobrar de fato, né?